apresentar a origem das doenças crônicas é de extrema importância. Eu lembro muito do livro O Físico, de Noah Gordon, que apresenta uma doença que para eles na época era algo que eles não tinham noção do que estava acontecendo, né? Eles chamavam doença do lado. E hoje a gente sabe que aquela doença era apenas a apendicite, mas naquela época eles não tinham recurso para entender o que era aquela doença e o que estava causando aquela doença naquelas pessoas. Então todos ficavam completamente perdidos em relação ao que fazer e como ajudar as pessoas com aquela doença. Hoje, apesar de toda a evolução que nós temos em métodos diagnósticos e em capacidade da medicina atual, a gente ainda se vê em alguns cenários meio que perdidos, como se estivéssemos naquela idade, aprendendo sobre algumas doenças. E é isso sobre as principais doenças que acometem a nossa população atualmente. São chamadas doenças crônicas. Tá? Quando a gente pensa, por exemplo, que essas doenças têm aumentado muito sua prevalência e mesmo assim a gente não tem atuado na real causa delas, a gente consegue entender que há muito tempo atrás eles faziam a mesma coisa, tentavam entender como a doença desenvolvia o paciente para depois atuar na causa específica. E aí a gente tem uma noção real de qual problema nós devemos impactar e atuar prontamente. Hoje as doenças já são um pouco mais diferentes, né? Não tem uma causa específica, são causas múltiplas e essas causas geralmente são causas comuns. Quando a gente fala nas principais doenças crônicas, eu posso afirmar a vocês que as causas são comuns e a gente tem que endereçar elas. Por isso que eu comecei essa aula falando sobre apresentar o inimigo. Porque se você não sabe o que está tratando, se você não sabe o que está acontecendo com o corpo, não tem como a gente atuar em nada, né? Então, pensando nisso, eu trouxe para vocês essa frase do Sun Tzu, que ela é muito boa e retrata muito bem o que a gente tem que enfrentar frente às doenças e frente aos problemas da nossa vida como um todo. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você conhece a si mesmo, mas não conhece o inimigo, para cada vitória terá também uma derrota. Mas se você não conhece o inimigo e nem a si mesmo, todas serão derrotas. E é isso que a gente tem que entender. Entender bem as doenças, entender o que elas estão nos dando de sinais e aí sim podermos atuar especificamente nas causas dela. Mas quem são esses inimigos, né? Então, as principais doenças crônicas hoje são as que mais acometem a população. Então, vou falar alguns exemplos para vocês das principais. Nós temos ansiedade, depressão, Alzheimer, todas as doenças cardiovasculares, como, por exemplo, infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial, o próprio diabetes, câncer, obesidade e até mesmo o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Todas essas são doenças que têm aumentado muito sua prevalência na nossa população e mesmo assim, com todos os tratamentos e todas as evoluções, a gente ainda se vê mergulhado num aumento progressivo dessas doenças. Vou colocar vocês no cenário atual, né? Então, como entender este inimigo? Acho que o primeiro passo é entender o cenário atual. Onde que nós estamos em relação a essas doenças, né? Aqui eu trago o dado para vocês do Brasil, do CISVAN, de 2020, então um dado muito recente, né, já pós-pandemia, mostrando que apenas 30% dos indivíduos acima dos 18 anos estão no peso adequado. Isso quer dizer que 60% da população está com sobrepeso e obesidade e uma parcela muito pequena da população hoje tem magreza, né? Então hoje a gente enfrenta uma pandemia de obesidade. Nós estamos enfrentando uma variação de peso que aumentou muito nos últimos 5 anos e a tendência é que aumente ainda mais. Os dados ficam ainda mais assustadores quando pensamos em doenças ainda mais complexas e que têm uma repercussão ainda maior para a saúde dos nossos pacientes, como, por exemplo, os dados do diabetes. Cada vez mais meus pacientes estão vindo com diabetes e um diabetes cada vez mais precoce. E aqui, o último dado brasileiro de 2021 é que 7% da população do Brasil está com esta doença. E isso, pessoal, a gente não está falando de pré-diabetes, não estamos falando de intolerância à insulina, que são os quadros anteriores. Nós já estamos falando da doença manifesta. Essas são as doenças metabólicas principais e que a gente trata muito na cardiologia porque elas são
o início de praticamente todas as doenças cardíacas, como infarto, como AVC, né? Mas também temos as doenças que têm uma repercussão na vida do dia a dia dos pacientes que é muito importante. Uma delas, por exemplo, é a depressão, que hoje, no dado atual, em São Paulo, nós temos 40% das pessoas entre 46 e 60 anos com este diagnóstico. E, infelizmente, as pessoas têm receio, têm medo de começar um tratamento, têm medo de procurar um atendimento psiquiátrico para que consiga tratar este mal. A ansiedade, no Brasil, vem liderando, né? Então, depois da pandemia, quando teve a última avaliação, nós vimos que o número subiu bastante e hoje nós estamos em 10% do total da população. Um dado mais específico de uma doença que antigamente a gente quase não via, né? E que tinha um nome diferente. Antigamente o pessoal chamava de caducar e de perder a noção, né? Mas hoje o Alzheimer já é uma doença extremamente prevalente, que todos nós conhecemos e infelizmente quase todos nós temos um membro da família que foi acometido ou conhecemos alguém que é acometido por essa doença. Uma doença extremamente significativa e que altera bastante a morbidade das pessoas e altera todas as pessoas da família em volta, né? E o número atual no Brasil é de mais ou menos 13% da população idosa. E algumas perspectivas de dados europeus é de que esse valor pode chegar até 27% em 2050, por conta do envelhecimento da população. E as doenças que mais fazem vítimas, sem dúvida, são as doenças cardiovasculares e o câncer, liderando de sobra as causas de morte de maneira total no mundo, sendo a causa cardiovascular com 31,8% e o câncer em segundo lugar com 17,8%. E colocando um contexto aqui para a gente, para entender como isso tudo saiu, colocando o sedentarismo, né? O sedentarismo não é uma doença crônica, mas é ele que perpetua todas essas doenças e que causa a alteração metabólica para que um diabetes, por exemplo, aconteça, para que a hipertensão aconteça. E, infelizmente, né, no último dado, na última pesquisa que eu tenho para vocês aqui, foi que em 2016, de 32 países analisados, o Brasil ficou em último lugar, sendo a população mais sedentária dentre os países avaliados, com 46% do total da população acima de 12 anos, né? Então, um dado que fica realmente alarmante. A gente vê uma dificuldade muito grande, principalmente em jovens e jovens de 24 para baixo, né, dos 18, e os idosos acima de 50 anos. Mas o que tem acontecido, né? Por que tem levado essas doenças? E o que tem acontecido que essas doenças estão acontecendo cada vez mais precoce na vida dos nossos pacientes. Então, a gente vê que a causa específica ela está tão enraizada na nossa sociedade que hoje nós temos quadros de crianças, que antigamente era raríssimo, nós temos alguma alteração metabólica, nós temos dados de crianças com obesidade, diabetes e esteatose hepática. Então aqui um dado extremamente recente de 2020, mostrando que 31% das crianças entre 5 a 9 anos estão com sobrepeso ou obesidade. Nos adolescentes, esse valor também é 31,9%. Então estamos caminhando para uma população onde a sua maioria se encontra doente. A maioria se encontra num estado crítico de saúde. E este está ficando o nosso novo normal. A esteatose hepática em crianças, que antigamente era algo muito raro, hoje no meu consultório tenho visto cada vez mais frequente. Então, cerca de 3 a 10% da população pediátrica total, mas quando é uma criança que já está acima do peso, com obesidade, por exemplo, esse valor chega a 38%. E as crianças não estão imunes da depressão e da ansiedade. Cada vez mais a gente vê adolescentes e crianças com ansiedade muito intensa, usando telas o tempo todo, né? Ou celular, ou tablet, ou televisão o tempo todo, extremamente ansiosas, sem conseguir brincar com brincadeiras lúdicas que usem a imaginação, e isso está repercutindo também nos dados. A depressão na infância chegou era de 4,5% nos últimos 10 anos e pulou para 8%. Então a gente está falando de um pulo aí de quase 100% do valor total antigo. E, infelizmente, as taxas de suicídio têm aumentado cada vez mais nessa faixa etária, o que é algo extremamente alarmante. E qual é a solução?
com todos esses dados, o que eu quero mostrar para vocês é que o que está sendo feito hoje não está levando a gente aos lugares corretos. Nós estamos cada vez mais colocando algo que não é normal como normal. Hoje é comum você ter um parente com diabetes, um parente com hipertensão e todo mundo fala que está tudo bem. E as medidas para tratar esses pacientes, toma só um remedinho, vamos ver, aumenta a dose do remédio, e esta não tem sido a solução. A gente tem visto isso tanto na prevalência das doenças, quanto mais cedo elas têm atingido as nossas crianças. E será que só as medicações que temos hoje são o suficiente para tratar esses pacientes? Então, esses dados extremamente atuais mostram que a quantidade de medicação de 10 anos atrás, 20 anos atrás, para hoje, ela aumentou exponencialmente. Mas as doenças continuam extremamente prevalentes e sem uma cura, sem uma reversão, sem uma qualidade de vida para esses pacientes que estão usando essas medicações. Muito pelo contrário, quando falamos em medicações mais pesadas, como por exemplo antidepressivos ou medicações para dormir, nós estamos colocando esses pacientes dependentes da medicação e sem uma qualidade grande de vida. Então a pessoa agora está usando 5, 6 medicamentos, 2 para pressão, 1 para diabetes, 1 para dormir, 1 para depressão, e mesmo assim, quando ela é perguntada a respeito da qualidade de vida dela, se aumentou ou não, ela não sente esta qualidade de vida aumentando. Então realmente, será que a solução são os medicamentos? Será que tudo isso que a gente está vendo vai ser o nosso novo normal e nós vamos ter que simplesmente nos acostumar com uma sociedade completamente doente? Eu não vejo assim a nossa resposta. É preciso que nós voltamos a entender que os nossos caminhos até aqui, eles vão desde os nossos hábitos de vida mais simples possíveis, como o horário de dormir, o horário de acordar, o que comer, o que colocar no seu corpo para te nutrir, até as relações sociais que nós temos e o entendimento da real causa e das raízes dessas doenças, porque todas elas têm raízes em comum. E se nós atuarmos nessas raízes, aí sim nós vamos ter uma solução real para este inimigo tão grande que nós temos visto na nossa população.